Não, meus amigos, não foi fraqueza, não foi um deslize, não foi uma caída. Foi um projeto de vida dupla, o caso do pastor Sales da Igreja da Assembleia de Deus de Marabá. Ou seja, foi uma rotina. Possíveis 6 anos de um caso de relacionamento extraconjugal com a própria nora. Eu recebi até um recado que eu quero compartilhar com vocês aqui, que diz o seguinte: o filho do pastor, que o nome dele é Kenneth, é tão culpado quanto o pai. Armou tudo com a mulher para extorquir o pai. Todos em Marabá sabem disso. Tanto que hoje fugiu com a mulher e as filhas para Portugal. O buraco é mais embaixo. Você tem noção, cara, da sujeira escondida todo esse tempo e passando aquela imagem de um homem de Deus? Todos eles, né, cara? Se você olhar aqui, até me enviaram um link, deixa eu ver onde está aqui, ó. Onde ele está com a esposa, olha só. Eu quero agradecer a Deus pela vida, pela minha idade e por essa manifestação da querida igreja de Marabá, os pastores, dos auxiliares e da igreja em geral. Somente a minha gratidão eterna a Deus e aos meus companheiros, colegas pastores. Eu também quero agradecer a Deus pelo privilégio, né, de ter o meu pastor, meu esposo. Então, quero agradecer a toda a igreja, ao ministério em geral, por tanto carinho, por tanto amor com o nosso pastor. Deus abençoe a todos. Pastor amado, né, cara? Agora, olha esse outro recado aqui, ó. Que é um print de uma conversa, né? Não vou expor a fonte aqui, mas diz o seguinte: fiquei sabendo de dentro que o filho dele sabia de tudo. O filho dele aceitava em troca de dinheiro e privilégios. Imagina o nível da família pastoral, cara. Nós estamos falando de um filho de um pastor reconhecido no estado, na Assembleia de Deus, aonde permitia a esposa sair com o pai, pastor. É disso que se trata o assunto. Aí fala o nome de uma pessoa aqui, que eu não vou expor também, que diz assim, ó. Cuidava da filha deles em outro estado. Ela desconfiou que as câmeras da casa dele estavam desligadas. Então contratou um detetive para ver o que estava acontecendo. O detetive botou as câmeras lá dentro por ordem da esposa. E o detetive viu a casa dele 24 horas por dia. Foi aí que descobriu. Ou seja, a própria esposa do pastor, que, né, até onde dá a entender é isso. E adivinha quem estava levando a nora para lá? O próprio filho. O filho dele também está envolvido. E sem falar que descobriu que a igreja está devendo 500 mil reais. Meu amigo, essa Assembleia de Deus está mais para a casa da mãe Joana, né? As pessoas membros desta igreja estamos chocados do que aconteceu. Alguns ameaçam trocar de ministério depois desse escândalo. E é o que eu acabei de falar aqui. Não se trata de um escândalo apenas de adultério, conforme muita gente... é mais um. A gente está tratando aqui, o assunto se trata, meus amigos, de caráter. Ou melhor, da ausência desse caráter. Pois, afinal, eu não sei o que deve ter acontecido para o filho chegar a esse ponto, né, de extorquir o pai usando a própria esposa e o pai usando a própria nora, no caso, usando literalmente. Mas o desrespeito familiar que existe nesse contexto aqui é fora do sério. E o pior de tudo é que, durante esse tempo, as entrevistas, até me enviaram a entrevista que eu vou pôr para vocês, e eu já vou explicar para vocês também quem vai estar assumindo a igreja de Marabá, que muita gente perguntou, e eu vou expor aqui para vocês. Mas olha essa entrevista que foi dada a um portal gospel aí. A seriedade que o cara passa assumindo os cargos. Paz do Senhor, meus irmãos, do portal Assembleanos de Valor. Nós estamos aqui ao lado do vice-presidente, pastor Sales Batista, que é da Assembleia de Deus de Marabá. Pastor, primeiramente, parabéns pela convenção, parabéns pela eleição, e conta pra gente como é que tá o coração e o sentimento. Uma alegria de andar 6 meses com o pastor Célio Nauá em todos os 144 municípios do estado do Pará
e ver hoje a vitória pela graça de Deus. Aí a turma voltando na gente, os pastores voltando na gente. Quando o pastor Célio ganha, todo o estado do Pará também ganha, em 144 municípios, quase 8 milhões de pessoas que serão abençoadas e é um número de evangélicos muito grande. Com isso... um número de evangelho muito grande e que serão abençoados com a nova diretoria, ele tendo um caso com a nora, ninguém sabia, e agora essa multidão de assembleianos espantados com a realidade do que estava escondido nos bastidores da vida desse cidadão aí. A convenção da Comiadepa, meus amigos, começou lá atrás. Quem lembra do pastorzinho, do bigodinho com o dedinho na boca, ó, mandando fotinho num quarto com o amante, depois disse que era para a esposa e virou e mexeu, tiraram ele da responsabilidade que tinha da igreja, mudaram da convenção, né? Mudaram para uma cidade menor e continua. A mulher perdoa e continua. Depois assume esse Naur, né? O Célio Naur como presidente, que também teve aí alguns problemas, os perrengues com relação ao contexto de discriminação racial. E junto com ele assumindo esse dito cujo aqui, vice-presidente da Comiadep. Resumindo, Comiadep tá mais para esconderijo de imorais do que para homens responsáveis, preocupados em liderar uma instituição que, segundo eles, é uma instituição séria chamada Assembleia de Deus. O assunto desse pastor Salles está rendendo porque o cara era vice-presidente e da Convenção do Estado, ligada, né, à CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, e presidente de uma das maiores igrejas do estado do Pará. E o que aconteceu? A igreja simplesmente resolveu abrir um jejum, né, em oração pela libertação do pastor Salles. E se pudessem, teriam escondido o máximo possível para não escandalizar a tal obra de Deus. E diante da exposição nos veículos, né, de comunicação e tantos sites que contaram a versão real dos fatos, eles não têm para onde fugir. O que acaba acontecendo é que vão ter que dar satisfação, nem que seja numa reunião interna à membresia. E diante desse estouro, é lógico que já resolveram, até passaram para mim aqui, que diz o seguinte, ó, pastor Marcos Melo que vai assumir diante do afastamento e vai assumir temporariamente, que é esse cara aqui, ó, né? A Assembleia de Deus Missão anuncia a mudança da presidência e inicia processo de transição. Quem vai estar assumindo o lugar dele vai ser esse cidadão. E ainda eles esclarecem que o pastor Salles Batista de Souza não responde mais pela presidência da igreja. É óbvio, né, meus amigos? E eu fico imaginando, cara, como que eles demoram para colocar um homem de Deus na responsabilidade de algo ao nível, né, da Assembleia de Deus de Marabá. Porque não é uma igreja pequena. Se você for olhar, cara, eu não tenho tempo aqui para estar explorando, mas você já mede pelo cargo que o cara conquistou como vice-presidente da convenção. Porque para assumir o cargo de um vice-presidente, primeiro o cara tem que estar num destaque. E a maioria das vezes o destaque é a proporção, o tamanho da igreja a qual ele preside. E o detalhe mais revelador em toda essa história é que nada veio à tona por transparência, por descoberta da liderança. Bem pelo contrário, a liderança queria abafar o máximo possível. Não foi por uma consciência de uma confissão espontânea do pastor, foi pressão, foi desentendimento entre a própria família e o negócio saltou no ventilador. E a pergunta que mais causa incômodo para os assembleianos é como que isso durou 6 anos sem ninguém perceber. Eu respondo para você, porque eles são mestres de iludir o povo. Agora, pode ter certeza que quem estava próximo percebeu, sem dúvida nenhuma, percebeu sinais, percebeu alguma coisa que não estava certa. Inclusive, esse comentário que eu passei aqui para vocês. E quem percebeu e se manteve em silêncio, lamento em te dizer, também são cúmplices. Ou seja, cegos guiando cegos. E depois finge, né, surpresa quando o cego acaba caindo no buraco. É mais ou menos assim. E eu deixo para você que me assiste aqui a pergunta. Se não fosse descoberto, quanto tempo isso aí ainda iria durar?
Quanto tempo esse cara iria continuar enganando? Mais 6 anos? Mais 10 anos? Quantos cultos esse cara pregaria caindo a unção do céu, entre aspas, né? Passando a ideia de um homem de Deus, mas quanto tempo isso aqui iria continuar se não fosse descoberto? Quantos cultos iria pregar, né? Ao exemplo de vídeos que a gente vê na internet. Quantas ceias esse cara iria ministrar? Quantos cultos familiares esse cara ia, né, citar regras para casais, para famílias? Eu só digo uma coisa, cara. O teatro da santidade só acaba quando a cortina é rasgada. E você concorde comigo ou não, mas a verdade é essa. O evangelho pregado por essa gente, né? Esse caso aí escancara, na verdade, esse evangelho sem comprometimento, sem compromisso com a verdade. Um evangelho totalmente performático, onde a aparência vale mais do que qualquer ética e o cargo vale mais que a consciência. E o povo engolindo tudo como se tivesse tudo normal, tudo a mil maravilhas. E eu deixo aqui um alerta para você, meu amigo, para fechar o ano, né, de 2025 aí. Não basta gritar que é homem de Deus, não basta usar um terno e uma gravata, é preciso viver como gente decente, é o básico. Moral, ética não se mede por microfone na mão, se mede por atitude, especialmente quando ninguém está te observando. E se isso tudo só veio à tona porque alguém ameaçou, né, falar, a pergunta final é a que mais fica incomodando. Quantos outros líderes ainda estão lá pregando santidade, vivendo totalmente o oposto do que pregam, contando com o silêncio coletivo para continuar? Até porque quem é mais próximo acaba, né, deixando quieto, fazendo vista grossa, porque depende, tem a grana que entra, tem uma certa influência que está tudo ligado, então fazem vista grossa. E é através disso que permanece até o momento que não dá mais e aí é descoberto e vira notícia nacional. Mas a pergunta fica, quantos ainda estão pregando santidade, vivendo o oposto do que pregam, firmados e certos de que o silêncio de quem está à sua volta vai lhe proteger, lhe blindar? E eu encerro dizendo que o maior problema nunca foi a queda em si, conforme falo. O pastor caiu. Não, o maior problema nunca foi a queda em si, mas sim foi o tempo todo fingindo que estavam de pé, mas já estavam caídos, apodrecidos, ao exemplo desse, moralmente, há muito tempo. Esse é o problema, é passar a ideia que ainda estão de pé, mas já são servos caídos, fingindo estar de pé. Então o problema nunca foi a queda que você fica sabendo, mas foi o fingimento de estar mostrando uma vida que não vive. Ou seja, hipocrisia. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí embaixo. Se você não concorda, comenta também. Mas, meu amigo, diante de um caso desse aqui, ó, só mostra que essas convenções não passam de verdadeiros sindicatos de pastores, aonde eles se autoprotegem, e se não for alguém de culhão para jogar a real e mostrar o que está acontecendo, eles dominam o espaço e pode ter certeza que tem coisas muito pior acontecendo do que essa. E você pode se perguntar, mas pior do que um pai, um filho entregar a esposa para o pai e o pai ficar com a nora durante 6 anos, tem coisa pior do que isso? Eu digo para você que tem. E uma hora ou outra vai vir parar na internet ao exemplo desse caso. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, da sua casa, da sua família, que nós possamos salvar as nossas vidas sem contar com esse tipo de homens de Deus que na grande maioria passam a ideia que estão preocupados com a sua vida. Vida com Deus, não há necessidade de estar atrelado a esse tipo de pessoas. Você pode ter uma vida com Deus bem longe desse contexto aí. Se você concorda ou não comigo, deixe seu comentário aí que é importante, verifica a sua inscrição se não é inscrito no canal, me segue nas demais redes sociais, desejo a todos um ótimo 2026 e esse é o canal Fala Azar, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.